Gente, que coisa linda! Vamos conversar um pouquinho para descontrair, que meu coração tá saindo pela boca. Parabéns pela leitura e pela condução de suas reflexões. Que a espiritualidade é amiga dessa casa, que nos abraça nessa manhã de domingo. Nos permita a capa do entendimento, da fraternidade, do respeito e do amor. Para que sejamos permeados por ela, pelo toque da espiritualidade que se faz presente de uma forma tão doce, tão linda nessa casa, nessa manhã. Que sejamos receptivos à leitura linda que foi feita, a tudo que a espiritualidade preparou para cada um de nós, na medida certa das nossas necessidades, do nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. E de minha parte eu peço permissão a vocês para estar aqui nessa manhã. Sabe por que eu gosto de dar abraço? Porque eu sou uma trabalhadora tão fraca nos outros aspectos que no abraço eu consigo fazer um pouco do meu trabalho. Eu trabalho muito na casa espírita, muito. Ontem eu acordei às 6h30 porque nós tínhamos um encontro de mulheres e eu só fui dormir às meia-noite. 10h30, cheguei em casa até que fosse me acomodar. Então eu compenso a minha falta de estudo, que é parco, porque sobra pouco tempo da minha vida normalmente para estudar. Eu estudo 4 dias, mas quando eu vejo o estudo que a Larissa desenvolve, que essa casa desenvolve, eu percebo quanto aquém eu tô. Então eu compenso com um abraço e com trabalho. E com o trabalho. É tão bom estar aqui, essa é a segunda vez que eu venho assim, como visita mesmo, né? Acho que é a segunda, né? Assim, nesse novo formato e nesse ambiente aqui. Eu sinto quando eu venho aqui que vocês são tão amorosos, tão gentis, tão acolhedores, todos vocês. O abraço de vocês com certeza alimenta todos aqueles que vêm aqui, não esqueçam disso. O sorriso de vocês, o olhar fraterno. Quem sai de casa num domingo de manhã para fazer reflexões a respeito da própria vida espiritual, que é a verdadeira vida, quer algo mais dessa encarnação, não é? Nós estaríamos em casa fazendo outras atividades se assim não o fosse. Gostaria de parabenizar a todos que estiveram no evento da Federação, aos trabalhadores dessa casa linda que lá se fizeram presentes, mostrando que aqui em Melbourne tem uma casa séria, que divide todo esse conhecimento, que faz questão de estar presente nesses momentos, que são realmente muito importantes, como a Larissa falou, quando a gente recebe as reflexões, não só de pessoas que vêm do Brasil, né, mas quando a gente consegue congregar com outras pessoas, às vezes uma palavra, a maneira como a pessoa coloca aquele tema, sempre faz uma grande diferença na nossa vida. Às vezes é um divisor de águas, a gente já leu, já viu aquele tema inúmeras vezes, no entanto, dependendo da maneira como a pessoa fala, às vezes a gente tem o mesmo tema falado por 5, 6 pessoas diferentes, sai uma palestra completamente diferente, porque é o tom que a pessoa dá. É o entendimento que naquele momento as percepções dela conseguem transmitir para as pessoas. E assim será na nossa vida, não só na Casa Espírita. Foi tão falado isso no evento da Federação. Nós temos que levar tudo aquilo que aprendemos, que exercitamos aqui nesse ambiente amoroso para fora. Não sejamos tímidos na divisão do nosso amor. Isso não quer dizer que nós tenhamos que impor a nossa religiosidade às outras pessoas. Cada um tem o seu tempo. Muitas vezes estamos aqui, os nossos irmãos de mesma família biológica são evangélicos, como é o meu caso. Minha família é uma família ecumênica, já foram católicos, já foram espíritas, agora um pouco evangélico. E eu acho que está tudo bem. É tão bom a gente poder se respeitar nessa trajetória. Cada um com suas escolhas, cada um com a sua estrada. Então, se nós não podemos estar aqui com todos aqueles que amamos, vamos amar todos aqueles que não estão aqui. Não impondo a nossa religiosidade a ninguém. Com respeito ao livre-arbítrio, à caminhada de cada um. Cada um faz as suas escolhas, elas são próprias do momento em que estamos. Talvez se nós tivéssemos recebido o Espiritismo há 20, 30 anos atrás, muitos de nós não teriam dado ouvidos. Hoje nós estamos com o nosso coração abertos, próprios para este aprendizado. E o mais bacana do Espiritismo é que a gente não aprende sozinho, a gente aprende em família.
Claro que a gente é extremamente grato a Jesus pela família biológica que nos dá, porque sabemos das responsabilidades, né? De termos pais, avós, bisavós que nos permitiram estar aqui nessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, a família dos amigos, ela é a família que, para quem é imigrante, preenche várias lacunas no nosso coração, que às vezes é muito carente, né? Saudoso do Brasil, a maioria, creio, são brasileiros como eu, saudosos da nossa cultura, das coisas que vivíamos, aqueles primeiros 20 anos, eu vim para cá com 29 anos, então aqueles primeiros 20 anos da nossa vida são tão marcantes que a gente lembra, né, do sotaque, dos sabores, da comida que a avó fazia, no meu caso do chimarrão que eu tomava no final da tarde, e é impossível não lembrar disso tudo. Como nós estamos tão afastados dos nossos amores, da nossa família biológica, Deus nos presenteia com essa família espiritual, que é uma extensão dessa família biológica. E mais bacana disso tudo é que isso é uma escolha. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Com quem a gente escolhe estar conectado? Com quem a gente escolhe divertir-se? Com quem a gente escolhe estar na nossa hora de lazer? Quais são as nossas frequências? Não adiantaria nada nós estarmos aqui abertos a Jesus e sair lá fora e voltar para a vida louca, né, ignorando todos os aprendizados que tivemos. Diz um filósofo que saber e não fazer é não saber. Então, como espíritas, nós somos convidados a estudar, saber e fazer. Enquanto a gente não conseguir demonstrar lá fora o que vai no nosso coração, nós ainda estamos aquém da espiritualidade que nos toca o coração. E isso precisa ser com uma frase feita? Não. Com a nossa vivência no dia a dia. No dia a dia, naquilo que a gente faz, fala, a maneira como nós nos portamos, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja numa festa. Em todos os lugares nós somos convidados a sermos nós, com a nossa capa, com as nossas peculiaridades. Não é verdade? Sim? Vamos conversar sobre o tema? Esses são três textos que nós vamos conversar hoje. Eles se interligam, então, são todos na codificação, mas o título é esse: O Caminho da Vida está em Obras Póstumas, no capítulo 9. Temos também o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista, e também o Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de falar um pouquinho do ponto de vista no capítulo 2 primeiro, para nós darmos início. Eu estava vindo na estrada para cá, de Orlando, né? Nossa, como é linda essa estrada, né? São árvores, são córregos, o trilho do trem. Eu estava refletindo sobre as belezas do nosso estado, né? Eu não sei de onde vocês são do Brasil, mas a natureza aqui, ela nos abraça, né? Ainda mais vocês que têm o oceano do lado, o privilégio de poder ir ali, tocar, pisar, botar o pezinho na areia, na água salgada, com o sol exuberante que a nossa Flórida tem. O caminho da vida nos convida a conversarmos sobre o que nos cerca. E nós aqui temos um estado que é tão ensolarado, tão rico, e são 12 meses praticamente em que nós podemos estar lá fora, celebrando a natureza. No entanto, muitas vezes nós nos prendemos dentro de casa mais do que deveríamos, não é? Então, o caminho da vida também nos convida a refletir nessa teia que imaginamos que ela é perfeita. No entanto, são as nossas escolhas que fazem esse caminho da vida ser mais ou menos difícil, mais ou menos penoso, mais ou menos amoroso. São as nossas escolhas, é o GPS divino. A gente vem aqui, abre o nosso coração, conecta com a espiritualidade. Só que depois a gente vai lá para fora, não leva o que aprendeu aqui e acaba se perdendo no GPS, né? E esse texto é tão claro em dizer, muitas vezes o GPS está dizendo, dobra a direita, não vou dobrar, vou dobrar a esquerda. E a gente acaba se perdendo desse GPS divino, das inspirações, porque a gente sempre acha que a gente sabe mais, que as nossas escolhas são 100% acertadas. Então, estarmos mais abertos a essas inspirações do alto, nos colocando nesse lugar de humildade, de abrir o nosso coração, sabendo que todos somos perfectíveis, mas muito longe ainda desse estado de plenitude, né, na nossa vida espiritual.
Então, Caminho da Vida, Obras Póstumas, depois visitem esse texto. E nós vamos começar... E não foi? Não foi? Não. É o meu dedo. Não é assim. Vamos ver se por aqui. Olha aí, você viu como a mãozinha dela faz a diferença? É diferente. Então, vou ler aqui. Caminho da Vida. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. É verdade. Tem dores que a gente não consegue avaliar se não se entender espírito, em jornada carnal, né? Sem esse princípio, os filósofos, os psicólogos da época de Kardec se encontravam sempre detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. Se nós considerássemos que essa é a nossa única oportunidade de nascer, crescer, aprender e ser feliz, que difícil seria, né? Uma jornada só para sermos felizes e angélicos. Muito difícil. Então, nós sabemos que nós temos muitas oportunidades, mas isso não nos dá o direito de repassar para as próximas encarnações, já que sabemos que teremos outras. O que eu não estou fazendo agora, eu vou fazer na próxima. O que eu não aprendi agora, eu aprendo na próxima. Então, não protelar, não postergar o nosso crescimento espiritual, eu acho que é o convite que a espiritualidade nos faz nesse momento dos séculos, em 2026. Não esperarmos para a nossa evolução espiritual, para nos transformarmos, para nos lapidarmos. Então, Allan Kardec, porque esse é um texto de Allan Kardec, fala que a ciência naquele momento tinha coisas e meandros da nossa psicologia, do sofrimento do ser humano naquela época que não conseguiam ser equalizadas se nós pensássemos que nós tínhamos só um período de trajetória e de crescimento. E aí ele nos diz o seguinte: como o Espiritismo apresenta as reencarnações, não o apresenta. A existência da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. Então nós não lembramos. Muito embora nós gostaríamos de ir sempre no Dr. Alberto Almeida e perguntar para ele o que fui nas outras vidas, quem era eu. E gostamos muito de ir a lugares ou que sugestionem o que será do nosso futuro, né? Muitas vezes a gente, ainda sem muito conhecimento, vai numa casa espírita e pergunta para o médium de plantão o que será dos meus próximos anos nessa jornada. Então a gente não lembra, também não vê mais do que é necessário. Se nos fosse conveniente lembrar das nossas vidas pretéritas, por que Deus não permitiria que isso acontecesse? Deus não é todo saber, toda bondade, sabe tudo, tudo vê. Se fosse bom para a nossa encarnação e para a nossa jornada e para o nosso crescimento espiritual, Deus nos permitiria esse entendimento. Então a gente só lembra, só guarda aquilo que for conveniente para a nossa encarnação. Para essa, estou Cláudia. E os nossos futuros passos, as nossas próximas encarnações, estão na medida exata do que fizermos nesta jornada. Quantas dificuldades passamos? Quantas dores superamos? Quantos arranhões e quantas cicatrizes o nosso corpo espiritual carrega? E quanta luz isso nos traz. É fazer aquela avaliação. Sofri? Nó. Chorei? Muito. Mas eu aprendi. O que eu tirei de cada dor que essa encarnação me proporcionou? Me rendeu luz no espírito? Então eu tenho crédito. Agora, se nós elevarmos somente em consideração as dores, os arranhões que a floresta logo à frente nos trará, a gente está no débito, porque a gente vai guardar na nossa memória só as dores. No fundo, lá no final, quando nós já formos sermos angélicos, nós vamos ter no nosso coração só os aprendizados. Então é nisso que a espiritualidade acredita, que a gente vai depurando esses sentimentos de dor, de dificuldade, de caminhos e tropeços, para que possamos trazer luz ao nosso espírito.
Eu já li esse? Não, né? A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal. Então, a existência normal não é a Cláudia, que nasceu em 11 de agosto de 1967. Por favor, não façam a conta, eu tenho 58 anos. Essa não é a minha existência, não é só a minha existência. Essa é a minha, melhor, essa é a minha existência, essa não é a minha vida. A minha vida começou quando Deus me criou. E a vossa vida começou quando Deus lhe criou. Neste momento, estamos num percurso dessa jornada que é infinita. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, que é qual que é a existência normal? A espiritual, né? Sendo a soma de todas pequenas parcelas, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos em tempos, nós, viajores, parássemos durante algumas horas numa estação de trem. Então, nós estamos numa estação agora. O nosso trem parou e a gente encarnou. E os nossos amores, os que nos antecederam, nos trouxeram até essa estação. Estamos na Terra em 2026. O que nos espera vai depender de cada um. Da jornada de cada um. Do aprendizado, porque cada um de nós está afinando um departamento da sua vida. O que eu preciso mais melhorar? Aonde eu tenho que me desprender dos meus vícios e ganhar em virtudes? Aonde no dia a dia eu vou me exercitar para fazer um pouquinho melhor, assim, bem pouquinho. Dentro de um dia só a gente estava ontem falando das estações da alma lá no Plenitude, a gente tem outono, inverno, primavera, verão, num dia. A gente acorda bem, daqui a um pouco a gente tropeça, aí a gente reza, a gente equilibra, vai para a primavera, chega no verão e às vezes a gente dorme bem. Muitas vezes a gente acorda na primavera, vai nos tropeços e dorme no pleno inverno, quando o nosso coração está sofrendo. Porém, o privilégio de ter uma espiritualidade amiga que nos instrui, que nos ajuda, que nos conforta, que nos abraça desde que estejamos com o nosso coração aberto, é o que nos permitirá no final do dia fazer a avaliação daquele dia e dormirmos com a nossa consciência tranquila e leve pelo que conseguimos fazer, pelos aprendizados que vamos separar ali. No próximo, então, imagina que se nós somássemos as nossas encarnações, que já foram o quê? 100, 150, 200, nós não sabemos. E todas as jornadas encarnatórias que teremos ainda no planeta terrestre, isso ainda assim, como diz o texto de Kardec, é uma parcela mínima da nossa caminhada toda. Porque a vida normal é a vida espiritual. Então, há 59 anos atrás, eu estava na vida espiritual, com os meus amores. Aí nós encarnamos, e aqui estamos. O meu pai já regressou à pátria espiritual, os meus avós dos dois lados já voltaram à pátria espiritual. Daqui a um pouco nós voltaremos à pátria espiritual e teremos outras oportunidades. E por que a gente escolhe vir para cá e não fica em nosso lar tomando sopinha, né? Lá todo mundo é médium. Quem tem medo de ser médium aqui? Ninguém tem medo de ver espírito. Não, estou de brincadeira. Esse grupo aqui é muito evoluído. Lá, quando a gente desencarna, a gente vai ver espírito. A gente vai conversar com o espírito. A gente vai tocar o espírito. Tudo aquilo que a gente tem medo aqui. Porque lá todo mundo é espírito. Olha que beleza. Lá é a vida de verdade. Então aqui, por que a gente vem para cá então? A gente podia ficar lá. Sem prova, sem expiação, sem esposo, né? E sem luz, aí, né? Aí ficava sem luz, porque é aqui que a gente vai ganhar luz no espírito. É aqui que, com a nossa irmã, que pega a nossa roupa emprestada e não devolve, com um amigo que leva o livro, né? Não devolve, 10 anos depois, todo amassado, com as intempéries do trabalho. É aqui que a gente vai ganhar luz no nosso espírito. É na dificuldade do dia a dia. Não precisa ser naquela dor dilacerante que nos prostra e nos paralisa. É no dia a dia, no cotidiano.
Então, é aqui nas experiências da carne, porque se a gente está aqui, é porque a gente precisa vivenciar as experiências da matéria. Trabalhar com amor, com desamor, com sossego, com a dificuldade, com o dinheiro, com a sexualidade, com a política. Então, é aqui que a gente precisa ir lapidando o nosso espírito. E não esperar que o próximo faça o seu melhor. Eu muitas vezes falei isso. Minha vida ia ser tão mais fácil se meu marido fizesse tudo o que eu quero. Porém, eu só descobri o que é a felicidade quando eu percebi que eu tenho que me aprimorar e me melhorar independente dos meus pais, dos meus familiares próximos, do meu esposo e do meu filho. Eu estou naquele meio do caminho. Eu tenho os que me antecederam e tenho a minha geração, graças a Deus. Então, eu tenho que ser o meu próprio, não o meu algoz, mas o meu amor. Me respeitar, saber que eu cometo erros, muitos, e que eu só vou descobrir o que é paz de espírito quando o meu coração estiver em paz, e não quando o próximo fizer aquilo que eu acho que é mais conveniente. Não espere, não coloque na mão do outro a sua felicidade. Jamais. O evento da Federação foi rico em exemplos de que a nossa jornada, apesar de ser permeada por outros corações, ela é individual. E que nós podemos entrar na matéria e sair enlouquecidos pela posse, pelo orgulho, pela vaidade e padecer de muitas dores. Mas eu posso entrar numa jornada e sair iluminado pelo trajeto que eu fiz. A gente tem a impressão que a vida espiritual, a programação espiritual da nossa jornada é um caminho lindo, sem tropeços, uma estrada iluminada, só que não. É nela que a gente vai se depurar. E existe uma teia que possibilita, olha, você pode casar com esse, você pode ir para esse lugar, você pode escolher essa profissão, né? As suas escolhas profissionais podem te levar para esse ou para esse patamar, mas é o nosso livre-arbítrio e Deus e Jesus respeitam. Nós estávamos com a dona Eulália Bueno essa semana e a gente falou por que é que a espiritualidade permite que alguns médios se percam na jornada. Ela falou porque eles não têm merecimento de saber que estão errando. Isso me tocou muito, porque veja bem, nós temos que ser merecedores do toque da espiritualidade para corrigir a nossa rota quando a gente está equivocado. Então a gente pensa assim, nossa, eu sinto, eu percebo, eu sou médium, que maravilha. Mas a responsabilidade imbuída nesse título é altíssima. É uma responsabilidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo cheia de tropeços, porque a gente ainda é perecível. Vamos para o próximo slide? O Espiritismo responde, então, primeiro que a lembrança das existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria a nossa encarnação atual. Deste modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Então a gente pensa, poxa, mas se eu não me lembro nada e não sei o que vai para o futuro, parece que as minhas encarnações não têm solução de continuidade. Mas, porém, toda a vida, a nossa vida verdadeira é a espiritual. É lá que as conexões se fazem. É lá que a gente tem um panorama de tudo que já viveu. Então, Deus só nos poupou dos dissabores se eu não quero me lembrar do que eu fui aos 19, aos 20, porque errei muito, imagina, há 4 encarnações atrás. Que coisa mais desagradável. No meu caso, não estou dizendo de vocês. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual. Suponhamos uma estrada longa, e esse é o texto, o caminho da vida, tá? Em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais. Eu nasci no dia 11 de agosto de 1967, não sei quando vocês nasceram. Quando é que a gente vai desencarnar? Não sabe. Se vocês souberem o meu desencarno, não me avisem. Porque a jornada é diferente para cada um. Tem uns que duram 40, outros 70, outros 100. Eu tenho uma tia-avó de 101 anos, que lê o jornal e vê televisão todos os dias. E eu tenho uma tia-avó de 98 que dirige carro, de verdade, carro.
E ela ganhou carteira até os 102. Se ela vai dirigir até os 102, eu não sei, mas que ela ganhou a carteira do... Inclusive, ela apareceu numa reportagem no Brasil, porque ela tem 98 anos e dirige, ganhou carteira até 102 anos. Então, quando vai acabar a nossa trajetória, a gente não sabe, vai depender de um monte de coisa. Como a gente alimenta o corpo e como a gente alimenta a alma. Quem aqui come produto estragado? Fruta estragada? Ninguém, né? E olha que legal como vocês são sábios. Além do alimento que alimenta o corpo, vocês alimentam o espírito com bons pensamentos. Vendo no domingo aqui, lendo antes de dormir. Então, se nós damos para a nossa família, para os nossos descendentes, alimentos do corpo saudáveis, por que não alimentar a alma dos nossos filhos com esse mesmo conceito? Ah, não, meu filho vai escolher a religião dele quando ele for maduro. Mas a gente não deixa de mandar o nosso filho para a escola, deixa? É até ilegal na América, né? Não levar o filho para a escola. Então, se nós nos condicionamos e sabemos que para o futuro dos nossos filhos materiais, uma boa escolaridade faz a diferença, uma boa espiritualidade vai fazer a diferença na vida espiritual, que é o que a gente quer, a vida verdadeira. Não esqueçamos disso. Então, olhe o exemplo de Kardec. A estrada espiritual é uma estrada larga, magnânima, ensolarada, Melbourne, 98 graus, areia branca, uma aguinha morna no pé. Mas ela se interrompe quando a gente encarna. Esquece tudo aquilo que já viveu. E aqui vem os desafios. A vida é uma floresta, sem GPS. Tem lugares lindos, regaços, cachoeiras, frações de sol onde a gente lembra aqui e ali do que já viveu, das experiências que tem. Não tem coisas que vocês falam, nossa, isso eu já sabia, porque já está intrínseco na sua personalidade, no seu espírito. Porém, a gente esquece muita coisa. E a estrada se coloca assim. Caminhos bifurcados, pouca luz, muita ramagem. E nas primeiras encarnações, a gente vai tropeçar, vai arranhar, vai tentar descobrir o caminho e vai errar muitas vezes, porque o nosso GPS com o divino ainda não está ligado. Conforme a gente vai ganhando experiência nas trajetórias, a gente vai descobrindo como é que é mais fácil filtrar água, andar de cipó. Um parênteses para vocês acordarem. Eu cresci numa ilha, eu vivi numa ilha até os 6 anos de idade. Meus meios de transporte eram trator, cavalo e barco para sair da ilha. E o meu marido, ele perde a esposa, mas ele não perde a piada por nada. Ele fala que meu pai resolveu nos tirar da ilha quando eu comecei a andar de cipó. E não é verdade, eu ia para a aula do cipó e não cheguei lá na aula do cipó. Mas aqui na nossa floresta é importante que a gente aprenda a usar o cipó do aprendizado. Que a gente aprenda e aproveite cada oportunidade. Eu aprendi muitas coisas numa ilha. Muitas. E vivia próximos dos meus avós, que foi quem me deu meu primeiro evangelho segundo o Espiritismo, meu avô materno, aos meus 12 anos de idade. Eu já tinha saído da ilha, mas ele me presenteou com o evangelho. Então, assim, é valorizar a nossa estrada do passado que nos trouxe até esse presente momento. É valorizar cada tropeço da jornada dessa encarnação como um degrau que nos eleva a uma estrada mais iluminada. É por isso que lá na lápide dá descanse em paz. Porque a gente tropeça, arranha, machuca, erra, corrige, erra de novo, cai e vai assim. Até que a nossa alma consiga, em todas essas florestas, a se safar melhor. Aí chega lá na 10ª encarnação, você fala, nossa, agora eu consegui, foi bom, tive um aprendizado razoável. Então, assim, a vida na Terra não é uma estrada ampla, sem problema. Então, a gente vai chegar no plano espiritual e a gente vai... Aí, o nosso RH do plano espiritual vai dizer assim, Claudinha, e daí? Porque todo mundo me chama de Claudinha, embora eu seja grande. Aí, eles falam assim, Claudinha, e daí? Sua família lhe deu dificuldade? Não, senhora. Não, minha filha, não. Você teve problema com o trabalho? Dificuldades? Mudou de país? Tropeçou, chorou? Não, senhor. Ninguém te machucou, não teve... Então, você tem que voltar para a floresta, minha filha. Você não aprendeu nada. Então, se nós estamos passando por dificuldades de sabores nessa floresta, a gente tem que aproveitar cada uma dessas oportunidades para trazer luz
na nossa caderneta de encarnação. Para voltar para lá, esses eu já passei. Não me dá esses de novo que eu não quero. Entendeu? Porque se você não passou, ele vai te dar a mesma caderneta e a gente vai repetir de ano, né? Olha, minha filha, você nasceu numa ilha para aprender a ser humilde, filtrar água, viver de peixe, não aprendeu? Volta. Então, estava falando esses dias num estudo que eu estava fazendo e minha irmã casualmente estava aqui. Quando eu saí da ilha, eu fui para uma cidade enorme, 2 ruas. Mas eu não morava na cidade grande que tem 2 ruas. Eu morava no interior do interior, que ficava 2 horas de caminhada. Eu era pequena, eu tinha 7 anos. Então eu saía de casa com uma estrela no céu, por volta de 6:30 da manhã no inverno do Rio Grande do Sul. É frio. Eu detesto frio com todas as minhas forças. Isso é uma coisa que eu vou ter que voltar para aprender. E eu sofria muito, porque era muito frio, tinha geada. Imagina, a gente tinha um par de tênis, no meio do ano ele já estava furado. E eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era dono das fazendas, uma delas que nós morávamos naquela época, que passava por mim toda manhã. Ele jamais me deu carona. Acho que eles me buscaram 2 vezes a cavalo quando teve uma tempestade. E durante a minha trajetória, eu tive que aprender que aquilo foi necessário para o meu crescimento. Eu poderia ter me revoltado com meu tio, que ele não era uma pessoa muito fácil. Mas eu entendi no percurso que aquilo era necessário, que se eu guardasse rancor no meu coração, não ia ter espaço para as outras coisas, entende? Então eu optei por tirar daquele aprendizado coisas boas, não fazer da mesma forma, não repetir essas coisas, porque é tão ruim quando a gente é machucado por alguém e diz, pois agora você vai ver. Você me machucou, agora eu vou te dar na moeda 10 vezes pior. Não façamos isso. Isso não traz luz pra gente. Revanche não traz luz pro nosso coração. Pensem nisso. Muitas vezes a gente gostaria de devolver, né, com aquele impacto que realmente agora você vai ver. A vingança é um prato que se come cru. Esqueçam isso. Isso não traz luz para o nosso coração. Tirar o crédito daquelas dores que a gente já viveu é bom demais, mas deixar aquela dor para trás também é bom demais. Então, essa é a floresta. A gente entra na floresta, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E depois a gente desencarna e volta para a estrada linda, ensolarada de Melbourne, que é a estrada espiritual. Essas são as nossas experiências carnais. Não lembra de nada e não sabe, não consegue ver muito para frente. A gente consegue planejar aqui, ali, contorna, mas assim, dizer que a gente tem uma visão do nosso espírito já iluminado, a gente não dá conta. Porque é realmente difícil. Aí nos diz assim Kardec, o viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta, é como ele descreve. Aí, porém, não dá com um caminho aberto, depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável, em que ele se perde. A claridade do sol é desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber por onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrosos. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada procurando curar-se das feridas. Vocês não têm a sensação de que muitas pessoas que já nos deixaram na Terra foram assim? Arranhados, machucados, sofridos, mas também com muita luz e com muito aprendizado. Então, essa imagem de Kardec, que é um texto dele, claro que inspirado pelos espíritos, é muito significativa nas nossas vidas. Por isso, quando a gente reclama das dificuldades, lembremos que aqui é a floresta. E que a gente vai ter que passar por ela. E juntos é muito mais fácil. Tendo uma casa espiritual, mais fácil ainda. O privilégio de aqui nessa região ter esse lugar espiritual é realmente um grande privilégio. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, de onde descortina todo o caminho que a gente percorreu. Um dia nós vamos estar no cume dessa montanha, com o nosso espírito já bem feito, bem iluminado. Aí diz assim, descortina todo o caminho que a gente percorreu. Aí a Larissa vai chegar lá e vai olhar assim, nossa, olha lá, a Claudinha tá lá na 1000ª. Nossa, Claudinha, passa por essa floresta, pelo amor de Deus. Vem estar comigo. Aí nós vamos ver os amores que a gente deixou para trás, né?
Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes porque passou, mas essa lembrança não nos é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. Toda vez que a gente deixar essa vida com dor e com o peso, a gente não cumpriu bem o papel. Então, vamos deixar as pedras para trás, para não carregar isso no nosso coração? Vamos iluminar nossa alma com mais perdão? A estrada é uma imagem da vida espiritual da alma em cujo percurso está mais ou menos feliz. As florestas são eu já li isso, não é? As existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os outros que vêm atrasados, que se a Larissa vai chegar antes do que ela vai voltar para me ajudar, atrasados figuram os anjos guardiães, os missionários de Deus. Quando nós iluminamos, vocês acham que Deus vai mandar para a gente quem está mais precário que a gente? Não. O nosso anjo guardião, de princípio, ele já é mais evoluído do que a gente. Muito, muito, muito não, porque senão ele não dava conta de nos aguentar, né? Claudinha, não dobra a direita, minha filha. Lá vai a Claudinha para a esquerda. Assim. Eles têm uma relação de amorosidade, de compromisso espiritual com a gente. Mas não tão assim, lá, um Cristo, que a gente não daria conta de captar. Então, a nossa faixa vibratória, a gente, obviamente, tem alguém que é mais evoluído que a gente. Mas, que avalizou a nossa encarnação. Como é que a gente ouve o nosso anjo guardião? Prestando atenção, para não deixar o GPS perdido. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe que muitas vezes os espíritos que chegam numa mesa mediúnica, eles não sabem se eles estão na estrada floresta ou na estrada espiritual. Muitos deles já estão na estrada espiritual há 100, 200 anos e não se dão conta disso. Acham que ainda estão encarnados. Isso é quando a gente perdeu completamente o GPS divino. A gente não dá conta de saber onde a gente está. Quer falar com quem está encarnado, ele não me ouve. Porque a gente já está num outro momento. A gente está na estrada espiritual e com quem a gente quer falar está na estrada da floresta ainda. Então, que nós tenhamos essa... É fácil? Não. Não é fácil. Ouvir os espíritos todos os dias também não é, porque às vezes a gente falou assim, olha, hoje eu não estou disposta. Nem vem que hoje eu não vou ouvir. Mas é um exercício diário. E até no sono, né? Porque no sono a gente tem percepções, tem sonhos, tem relances de memória. Então, abrir, tirar essa capa grosseira que fecha o nosso coração para ter uma capa mais iluminada. E se tiver que largar a capa também, os bens materiais, se desfazer de algumas coisas, que tenhamos coragem de fazer. E isso só será possível quando o entendimento nos permear de uma forma mais definitiva. Então, no próximo slide a gente tem: foste chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. Todos nós somos diferentes. Ah, a Taluana é tão linda. Ela tem um sorriso, ela se comunica de uma forma... Mas a Taluana é a Taluana e a Cláudia é a Cláudia. Posso querer ser como a Taluana. Entendeu? Cada um tem o seu percurso. Em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos, não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A nossa herança é uma alma iluminada. Essa é a nossa verdadeira herança, que a gente jamais vai perder. Não terá sido Deus mais justo, vamos pensar nisso, não terá sido Deus mais justo com o tornar o homem árbitro de sua própria sorte pelos esforços que empregue por se melhorar? Vocês já pensaram, se Deus tivesse delegado a nossa iluminação individual para outra pessoa? Que difícil. Se dando para a gente já faz estragos monstruosos. Imagina se tivesse dado para o outro, eu não ia dar conta, eu ia reclamar o tempo inteiro. Então lembrar que a luz, a dificuldade fazem parte, mas que ainda assim são escolhas nossas. E que a virada de página da nossa vida só se fará quando a gente entender que a nossa felicidade não está na mão do outro. Seja o outro os antecedentes, os descendentes ou aqueles que trilham conosco essa jornada lado a lado.
Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. E coisa boa, hein? Já pensou quando a gente finalizar essa jornada com 110, 120 anos, dirigindo na Flórida, e a gente olhar para trás e falar assim, foi bom, né? A gente concluiu com alegria. Não é levando as ciências do silício, ai meu Deus, como eu sofro, tá vendo os meus esforços para ser um ser melhor, um espírito melhor, não. É apesar das dificuldades, apesar dos desafios, fazer com alegria, né? Dar um abraço, um sorriso, construir uma jornada de aprendizado pautado na alegria e na gratidão à espiritualidade que nos conduz. Não imagineis, pois, que para viver em comunhão constante conosco, com os espíritos, para viver sob o olhar de Deus, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, com os desafios que a humanidade nos traz agora. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Ah, não, então para me evoluir eu vou ter que me enclausurar, vou viver só a vida espiritual. Não. Deus jamais teria nos colocado aqui se não fosse para nós viver nesse momento, nessa circunstância do mundo. Ah, então eu vou largar o Instagram, não vou mais olhar Facebook. Não. Tudo isso são ferramentas. Ferramentas que não têm poder sobre nós. Nós temos poder sobre as ferramentas. E as nossas escolhas é que vão fazer a nossa relação com a mídia e com o mundo externo ser boa ou ruim para o nosso espírito de acordo com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. Então, a tecnologia, tudo isso é neutro. O dinheiro também é neutro. As nossas escolhas de relação com isso é que vão fazer a diferença. Você vai permitir que tudo isso comande a sua floresta? Ou você vai ser senhor das suas decisões e comandar aquilo para que a floresta seja menos penosa? Hoje a gente não precisa lavar roupa na beira do rio. A gente tem máquina de lavar e de secar. Então a gente economiza tempo, certo? Tanto as mulheres quanto os homens, porque muito homem cuida da casa. Se nós economizamos tempo lavando a roupa, a gente sobra um tempinho a mais para estudar. Então a tecnologia e tudo isso vem para contribuir com a nossa vida. Não vamos ignorar isso, mas usar essa ferramenta a nosso favor, com dignidade. Agora eu vou desequilibrar. Manda lá aquelas mensagens bombásticas que confundem todo mundo. Confunde os outros, não sei, mas que nos perturba, a nós mesmos perturba. Então, isso tudo está nas nossas mãos e nas nossas escolhas, que possamos escolher as boas mensagens, os bons textos, as boas companhias, os bons pensamentos, né? Não adianta nós fingirmos. O que está dentro, os espíritos percebem. Então é aí que a gente tem que ir caminhando. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Nós. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Não quer dizer que esse pensamento não virá. Ali diz que a gente não deve deixar que eles perdurem, porque nós ainda como seres em evolução temos pensamentos assim dessa natureza. Porém, todos os dias a gente pode contorná-los. Então, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós a disposição necessária, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e justiça, como bem diz o nome da nossa casa, Deus, Jesus e Caridade. Eu gostaria de ler, eu tive uma reunião com a federação essa semana, e eu abri ao acaso para fazer a nossa oração antes de começarmos a nossa reunião, e tem aqui o capítulo 57, depois vocês deem uma olhadinha no Pão Nosso, que fala perante Jesus, e eu tenho uma frase que antes de terminar eu gostaria de falar para vocês.
Nesse texto fala, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, o que a gente faz é para o Senhor. A nossa relação tem que ser com eles, e não para o outro. Se em algum momento a minha consciência me falar, eu agrado o homem ou agrado a Deus, não se furte de desagradar o homem para agradar a Deus nas minhas escolhas. Ah, mas o fulano não vai ficar feliz comigo, não tem problema. Quando a gente está com a consciência tranquila que fez a melhor escolha, esse é o nosso... Se a gente conseguir deitar e colocar a cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz a melhor escolha, mesmo que o meu amiguinho não assim entenda, tá tudo certo, tá bom? Então, para nós terminarmos nessa manhã abençoada, nessa leitura diz assim, não desejamos menoscabar a posição respeitáveis das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Tudo isso vai passar. Eu, Cláudia, com a minha profissão, com essa casa, com essa constituição familiar, com tudo que eu já vivi, que já passou, essas florestas passaram e esta também passará. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam. O grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. É isso que eu desejo a todos vocês nessa manhã abençoada de domingo. Que vocês estejam percebendo a espiritualidade amiga e, mais que tudo, abertos para que os eflúvios dela possam tocar os seus corações, os seus corpos. Coloquem os seus corações nos pedidos dessa manhã, de todos os dias futuros. Que Jesus os abençoe, que essa casa continue prosperando no bem, no amor, no entendimento, na fraternidade e na união de todos os corações que aqui estão. Mesmo que nós não concordemos em tudo, Jesus não pediu que nós concordássemos em tudo. Pediu que nós nos respeitássemos e nos amássemos. E é nessa tônica que eu termino essa manhã abençoada de domingo. Muito obrigada por vossa atenção.